Problema 33. Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força de magnitude 15 newtons, cuja direção é de 40 graus com horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o chão é de 0,25. Calcule a magnitude da força que o piso exerce sobre o bloco e b. a aceleração do bloco. Imagem do bloco sobre a superfície horizontal, né? E dá para ver que ele vai ter um deslocamento à direita. O enunciado nos dá é a massa, que é 3,5 kg, a força que está sendo aplicada, 40 graus, que é 15 newtons, né? O ângulo, 40 graus, e também o coeficiente do atrito, né? Cinético. E pergunta qual é o módulo da força que o piso aplica sobre o bloco e a aceleração. Para facilitar a nossa vida em resolver essa questão, sempre que vai ter muitas forças, a gente pode fazer um diagrama, um desenho, né, de todas as forças que estão sendo aplicadas sobre o objeto que a gente quer descobrir informação. Um objeto massivo, a gente sabe que a gravidade vai estar sobre ele e gerar uma força-peso. Também sabemos que, segundo a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação oposta e com a mesma intensidade. Isso vai ser a nossa força normal. Oposta e de mesma intensidade a força-peso. A gente pode analisar que essas duas forças estão atuando no eixo Y e que a terceira força, aqui diz no enunciado, que está sendo aplicado 40 graus horizontal abaixo, ela também tem componentes em X e em Y. Aí a gente lembra um pouco da trigonometria e a gente pode ver que para descobrir a componente em Y, a gente é só aplicar o seno desse ângulo, 40 graus, e para descobrir a componente em X, é só aplicar o cosseno desse ângulo, 40 graus, vezes, é claro, a força que está no enunciado. Para a gente descobrir a força que o piso exerce sobre o bloco, a gente leva em consideração que o somatório das forças em Y tem que ser zero, pois, é claro, ele não está se deslocando nem para cima nem para baixo, ele está parado sobre o piso. No sentido positivo, a gente tem a força normal, que está para cima, e as outras duas, né, que é a componente em Y da força que é aplicada e a força-peso estão para baixo. Ou seja, o somatório das forças em Y vai ser a normal menos a força-peso menos a força aplicada no sentido Y, ou seja, a força que está em magnitude do enunciado vezes seno de 40 graus, que vai ser tudo isso igual a zero. A partir daí a gente pode descobrir qual é que vai ser o valor da força normal, que a gente tem a partir dessa equação, isolando o N, sendo igual a m vezes g, a força-peso, mais a força do enunciado aplicada na componente y, vezes seno de 40 graus. A gente já tem todos esses valores, então é só substituir. Normal vai ser igual a 3,5 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais 15 newtons vezes seno de 40 graus. Aplicando isso na calculadora, a gente tem um total de 43,94 newtons. No momento, a gente já responde a primeira parte dessa questão, que é qual a força que está sendo aplicada do piso para o bloco, que é 43,94 newtons. Agora, para descobrir a aceleração, a gente pode voltar para aquele diagrama inicial e fazer de novo a mesma análise. Qual é que vai ser a força resultante no eixo X? É o somatório de forças, o que está atuando no eixo X? A gente sabe também que a força de 15 N está sendo aplicada a 40 graus, vai ter uma componente em X. E essa força vai gerar um atrito no sentido oposto. Dessa vez o somatório de forças não vai ser zero, porque a força que está sendo aplicada vai gerar um deslocamento, portanto também vai ter uma aceleração. E o primeiro passo para descobrir essa aceleração é calcular a força de atrito. De acordo com a fórmula, a gente sabe que a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Como a gente já sabe a força normal e o coeficiente, é só aplicar e fazer um multiplicando o outro. Isso vai ser 43,94 newtons vezes 0,25, que é o coeficiente de atrito. Isso vai resultar em 11,23 newtons. Lembrando que os coeficientes de atrito não têm unidade. Agora que a gente já tem todos os dados com exceção da aceleração, a gente pode voltar para aquela análise do somatório de forças em X, que seria, claro, a componente X da força de 15 newtons aplicada, menos a força atrito, que a gente acabou de calcular, e a gente sabe que isso vai resultar em um deslocamento para a direita, ou seja,
vai resultar em uma força, massa, vezes aceleração. Como a gente já tem todos os dados, é só aplicar. A força, 15 newtons, vezes o cosseno de 40 graus, menos 11,23 newtons, é igual a massa, 3,5 kg, vezes a aceleração. Ou seja, agora a gente pega esse resultado das somas das duas forças e aí divide pela massa. E aplicando na calculadora tu vai obter um resultado de 0,074 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que Newton é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quando a gente divide tudo por quilograma vai sobrar metros por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração.